tudo bem com vocês? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu e meu esposo estamos, desde a pandemia, que nós estamos lendo a palavra junto diariamente. A gente tem lido 5 capítulos da Bíblia. E essa semana, então, nós passamos pela passagem quando Judas traiu Jesus Cristo, né? E a gente conversou um pouco e eu sempre digo assim, gente, vez por outra acontece isso. Eu fui bem impulsionada a vir sentar e escrever, tá certo? Vamos ver aqui. Eu dei uma passeada pelo Evangelho. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal você vai encontrar páginas com assuntos diversos. Então, vamos lá, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. O título eu coloquei: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Jesus Cristo retirou-se para a Galiléia quando ele soube que João havia sido preso, tá? Ele saiu de Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu, foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu na cidade de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, certo? Muito bem. Ali começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao longo do mar da Galileia, ele chama os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, dizendo: vindo após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Os capítulos 5 a 7 de Mateus, ele é chamado o mini-evangelho, né? Que ali é o sermão do monte, né? O ensino maravilhoso. Jesus Cristo recebeu diretamente do Pai e repassou para nós, né? Aleluia! Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Curas, libertações, ressurreição, operação de maravilhas. Quando ele acalma a tempestade, todos os discípulos já o acompanhavam. Maravilhados diziam: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele percorria as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se dela. Andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, nós perguntamos, né? Onde estavam os sacerdotes, os escribas, os fariseus? O profeta Oséias, ele fala, né? Na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Todavia ninguém contenda, quem repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A missão deles era ensinar, mas como Jesus Cristo disse: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, o Lebeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Olha só, já estava aqui acompanhando tudo que Jesus Cristo fazia, né, no ministério de Jesus.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? Né? E Pedro ali, respondendo, se adiantando, né, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. Vejam bem, padecer muitas coisas. De quem? Dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui foi a primeira vez que Jesus falou acerca da sua morte. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Foi a segunda vez que Jesus falou acerca da sua morte. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui foi a terceira vez que se falou na morte de Jesus Cristo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Lá em João, capítulo 12, diz que foi Judas quem questionou, porque ele era ladrão, tirava dinheiro das ofertas. Aqui foi a 4ª vez que Jesus falou acerca da sua morte. Judas Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E os discípulos prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Lá estava Judas. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito. Começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido.
E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus lhe diz: tu o disseste. Gente, eu achei impressionante a frieza do traidor, né? E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui foi a quinta vez que Jesus falou acerca da sua morte. Jesus Cristo foi a um lugar chamado Getsemane. Levou à parte Pedro, Tiago e João e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. E orando ao Pai por 3 vezes lhe disse: se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E estando ainda a falar com os discípulos, veio Judas e com ele grande multidão com espadas e varapaus. E aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Era o sinal que havia dito aos sacerdotes: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? E diz ainda: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E ali prenderam Jesus, levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Chegando pela manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, prendendo, o levaram e entregaram a Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E Judas ali atira para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então se realizou o que escreveu o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. O diabo, o enganador, o pai da mentira, ele faz assim: ele mostra as grandezas, mostra a beleza deste mundo, e depois que a pessoa atende ao que ele mostra e ensina bem direitinho como fazer: roubo, traição, corrupção, mentira, engano. Quando a pessoa desperta, tenta recuar, o diabo diz: que nos importa? Isso é contigo. E fica ali rindo, dando risada, Ganhei mais um, em outras palavras, Aqui está o fim de um homem que andou com Jesus. Foi escolhido para acompanhá-lo durante os 3 anos do ministério de Jesus, junto com os demais discípulos. Ocupou um cargo importante no ministério. Além de apóstolo, ele era tesoureiro. Viu toda a maravilha que Jesus Cristo fez. Não tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Ele recebeu de Jesus poder para ressuscitar, curar, libertar oprimidos pelo diabo. Ele teve a petulância de perguntar a Jesus: por acaso sou eu o que o há de trair? E já havia traído Jesus. E Jesus lhe respondeu: tu o disseste.
Jesus, sendo Deus, é onisciente. Ele conhecia o coração de Judas e o que acerca dele já estava escrito. Por causa da ganância, o amor ao dinheiro, ele traiu Jesus Cristo. Assim tem acontecido e acontece nas nações. O amor doentio pelo dinheiro, como diz a palavra, é a raiz de todos os males. Tem destruído a vida das pessoas que não têm temor ao Senhor. Jesus Cristo disse certa vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E disse Jesus: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se porventura alguém cair, temos o advogado que é Jesus Cristo junto ao Pai, que intercede por nós. O Espírito Santo de Deus, ele, se nós o pedirmos, ele nos dá o dom de discernimento. Nós precisamos orar e vigiar todo o tempo, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Aleluia. Glórias a Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esta reflexão. É um alerta, sim, para todos nós vigiarmos, Senhor, todo o tempo, toda hora, todo lugar. Meu Pai, eu te peço por aqueles que estão mergulhados no pecado, Pai, que sabemos que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que esta pessoa, Senhor, ela venha a ter temor a Ti, que ela venha tomar conhecimento do mau caminho por onde está andando, Senhor. E o momento, estamos aqui no momento da graça, na dispensação da graça. Tem que aceitar Jesus agora, aqui na terra, porque após fechar os olhos, segue-se o juízo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, pela Tua infinita misericórdia e graça. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus.